Eita, minha gente, chega mais, senta aqui do meu lado, que hoje a prosa é daquelas de arrepiar os cabelinhos da nuca e fazer a gente pensar que o mundo é um caixinha de surpresas sem fundo. A gente, que vive nessa correria, às vezes acha que sabe de tudo, né? Que a polícia tem um manual para cada crime, que cada desaparecimento misterioso tem um culpado óbvio. Nossa Senhora, que nada! Prepare o coração, porque o que vou te contar hoje, de 1990 para cá, é a prova viva de que a verdade, por vezes, se esconde nos lugares mais inusitados e que, em casos reais de desaparecimento, a solução pode estar bem debaixo do nosso nariz, num detalhe tão pequeno que a gente nem dá bola. Foi lá no ano de 1990, um ano que para muitos é só um número antigo, mas que para a gente aqui do interiorzão de Minas Gerais, numa pequena e esquecida comunidade rural que não aparece nem nos mapas maiores, ficou marcado a ferro e fogo. Era uma manhã de outono, daquelas com a névoa cobrindo os pastos, o cheirinho de café coado no bule e o gado mugindo de mansinho. Um dia como outro qualquer, que prometia a calmaria de sempre, mas que se transformou num pesadelo que se estenderia por décadas. E não é papo de pescador não, viu? O que vou te revelar hoje sobre esse sumiço sem explicação vai virar sua cabeça. Você vai ver como uma crença forte de que tudo está perdido pode ser derrubada por uma afirmação contra-intuitiva. A pista mais decisiva estava na gola de um casaco. Sim, meu amigo, na gola do casaco. E quem me conhece sabe que eu não vim aqui para te contar mentira, nem história de assombração, mas para mostrar como a perspicácia e a teimosia de quem não desiste podem trazer uma recompensa rápida, anos depois. Se liga, porque a gente vai se conectar de um jeito que você nem imagina, vai sentir a dor de quem espera e ver que sim, existe uma solução, mesmo que tardia, para algumas histórias de desaparecidos que pareciam condenadas ao esquecimento. Naquele fatídico 23 de abril de 1990, a gente acordou e foi para lida. Ninguém imaginava que a professora Elza Maria de Vasconcelos, uma mulher de fibra, com um sorriso largo e um coração maior que a porteira da fazenda, não voltaria para casa. Elza era dessas pessoas que a gente chama de alicerce da comunidade. Dava aula para os moleques na escolinha de madeira, ensinava a ler e a escrever, mas também ensinava a sonhar. Era uma figura querida, dessas que todo mundo respeita e admira. Ela saiu de casa, na estrada de chão batido, como fazia todo santo dia, para dar suas aulas na comunidade vizinha, umas 3 léguas dali. Deu um beijo na mãe, acenou para o pai que já estava no curral, e partiu. O sol mal tinha nascido direito. O que aconteceu depois? Eita, isso é que atormentou a gente por anos. Ela não chegou na escola, não voltou para casa, e o tempo passava, e o silêncio se tornava cada vez mais barulhento. A comunidade inteira, unida como sempre foi, se mobilizou. Homens e mulheres, a pé e a cavalo, vasculharam matas, rios, estradas, cada palmo de terra. Chamaram a polícia, que na época, com os recursos que tinha por aqui, era uma tarefa quase impossível. Fizeram as perguntas de sempre, investigaram os de sempre. Mas nada. Elsa simplesmente evaporou. Um desaparecimento misterioso que deixou um vácuo imenso, um buraco que a gente sentia no peito. As famílias das pessoas desaparecidas sabem bem o que é essa angústia, essa espera que parece não ter fim. E a cada dia que passava sem notícias, a esperança, que é a última que morre, ia minguando, virando pó. O caso da professora Elsa virou uma sombra sobre a nossa gente, um lembrete constante de que a vida podia virar do avesso num piscar de olhos. Era um sumiço sem explicação que a gente tentava entender, mas que só gerava mais e mais perguntas sem resposta. E a polícia, coitada, com poucos recursos, fez o que pôde, mas as trilhas, meu amigo, as trilhas na roça são muitas, e a gente sabe que na natureza a gente é só um pontinho. Como é que se encontra uma agulha num palheiro, ainda mais quando o tempo não para? Isso levanta a questão, né? Até onde a ausência de uma pista clara no início pode condenar um caso ao esquecimento? Os anos foram passando, e a poeira da estrada que a Elsa percorria sem volta foi se assentando, mas a dor, essa nunca sumia. O caso dela virou uma daquelas histórias de desaparecidos que a gente contava baixinho,
Nas noites de lua nova, com a voz embargada, as pessoas desaparecidas, infelizmente, muitas vezes viram só lembrança, viram casos não resolvidos. A família dela, coitada, envelheceu com o coração em pedaços, com aquela pontinha de esperança teimosa, mas também com a agonia de não saber. A vida seguiu. Os moleques que Elsa ensinou cresceram, tiveram seus próprios filhos, mas a memória da professora, do seu sumiço sem explicação, era algo que permanecia. Virou um ponto de interrogação gigante na história da nossa comunidade. A gente sempre se perguntava: o que aconteceu com a Elsa? Era uma frase que ecoava em cada conversa de fim de tarde, em cada reunião na capelinha. E a investigação desaparecimento, depois de um tempo, estacionou, virou papel e tinta em alguma gaveta empoeirada da delegacia de uma cidade maior, distante daqui. Os recursos eram escassos, as prioridades muitas, e o tempo. O tempo é o senhor de todas as coisas, mas também é o grande inimigo da verdade quando ela não é encontrada logo. É nesses momentos que a gente vê como alguns casos reais de desaparecimento ficam adormecidos, à espera de um milagre, ou de um olhar diferente, uma nova tecnologia, um novo jeito de ver o mundo. Mas a verdade é que a dor da família não adormece. Ela está ali, vívida, pulsante, esperando por uma resposta, por um fim. E o que a gente aprende com isso é que por mais que o tempo passe, a busca por quem se ama nunca termina de verdade. A gente guarda a roupa, o cheiro, a esperança de um retorno. Mas será que é só a esperança que a gente guarda? Ou a gente guarda também, sem saber, a própria solução, a chave para o mistério, bem ali, quietinha, esperando ser encontrada? Foi só depois de muitos e muitos anos, quando o calendário já marcava o início dos anos 2000, que um sopro de ar fresco começou a movimentar as folhas secas desse caso. A irmã mais nova de Elsa, que na época do desaparecimento era só uma menina, e agora era uma mulher forte e determinada, se recusava a aceitar o destino de um caso não resolvido. Ela tinha lido em jornais da capital sobre novas técnicas de investigação, sobre a persistência de famílias de pessoas desaparecidas que não deixavam a chama apagar. E foi ela, a filha dessa terra, que resolveu ir atrás. Mexeu mundos e fundos, bateu em porta de delegacia, mandou carta para jornal, fez o que pôde para que o caso da irmã fosse reaberto. Eita, que mulher arretada! A teimosia dela, a fé que tinha, foi o que fez a diferença. E com a ajuda de alguns advogados e de uma nova geração de investigadores, mais jovens, com a mente mais aberta para as novas tecnologias que estavam surgindo, o arquivo empoeirado da professora Elsa Maria de Vasconcelos foi retirado da gaveta. O que se esperava encontrar? Nada de novo, talvez, só mais papel e velhas entrevistas, mas a irmã de Elsa insistiu. Ela queria que tudo fosse revisto, cada detalhe, cada pertence, e entre os poucos itens que Elsa usava e que foram guardados como relíquias, como lembranças dolorosas, estava um casaco de lã, daqueles bem quentinhos, que ela usava nos dias frios para ir para a escola. Aquele casaco, que por tantos anos foi só um pedaço de pano cheio de memórias e tristezas, guardava, sem que ninguém soubesse, o segredo mais importante de toda essa história de desaparecimento misterioso. A gente olha para uma peça de roupa e vê só tecido, né? Mas a ciência, meu amigo, a ciência é danada e mostra que a gente pode ver muito mais. Ninguém imaginava que o grande segredo estava ali, bem na gola, quietinho, esperando pacientemente por décadas para ser descoberto. Isso mostra que, por mais que o tempo seja um vilão na investigação desaparecimento, ele também pode ser um aliado, dando a chance de novas ferramentas e novos olhares entrarem em campo. E é uma lição e tanto para nós, que às vezes jogamos a toalha cedo demais. Mas afinal, o que é que tinha de tão especial nessa bendita gola do casaco? A equipe de investigação, mais moderna, com acesso a laboratórios que nem existiam em 1990 por estas bandas, começou a examinar os pertences de Elsa com uma lupa. Eita! Uma lupa gigante. O casaco de lã, apesar do tempo e da poeira, estava relativamente bem conservado. Quando chegaram à gola, uma das áreas que mais entra em contato com a pele e o ambiente, a equipe utilizou técnicas de microscopia forense, que eram super avançadas para a época em que o caso foi reaberto. E o que eles encontraram, Nossa Senhora?
Era quase invisível a olho nu. Um detalhe minúsculo, mas que se revelaria a chave mestra para desvendar esse sumiço sem explicação. Era um fio de tecido diferente, bem entremeado na lã do casaco, quase como se tivesse sido transferido por atrito, sabe? Não era da composição original do casaco. Era uma fibra sintética, de uma cor bem específica, um azul acinzentado, e com uma torção incomum. E não era só um fiozinho qualquer. A análise mostrou que era uma fibra de uso bem particular, algo que não se via por todo lado nas roupas daquela época, especialmente numa área rural. Essa é a magia da investigação desaparecimento. A gente nunca sabe onde a verdade se esconde, e como um simples pedacinho de algo pode recontar uma história inteira de pessoas desaparecidas. A equipe isolou o fio, fez testes químicos e logo descobriram que ele não era compatível com nada na casa de Elsa, nem na escola, nem nos veículos da família. Isso significava uma coisa: ele veio de fora, de algum lugar, ou de alguma pessoa que teve contato muito próximo com a professora Elsa naquele dia de 1990. Os casos reais de desaparecimento nos ensinam que cada detalhe importa e que a paciência é uma virtude que a ciência também precisa. Mas como é que um fiozinho assim, isolado no tempo e no espaço, poderia levar a alguma coisa concreta depois de tantos anos? Essa é a grande pergunta que a gente faz, né? Como um pedacinho tão pequeno podia ser tão decisivo? Com a descoberta do fio misterioso, a investigação desaparecimento ganhou um novo fôlego. Os investigadores, munidos agora de uma pista concreta, começaram a cruzar informações. O fio, de uma fibra sintética peculiar, começou a ser comparado com tecidos da época, especialmente uniformes ou roupas de trabalho, que tivessem essa característica azul acinzentada e a torção única. E o que a gente menos esperava, eita, foi o que aconteceu. Um dos investigadores mais velhos, que tinha trabalhado no caso original e se sentia um tanto frustrado pelos anos de silêncio, teve uma iluminação. Ele se lembrou de que, na pequena cidade vizinha, havia uma empresa de transporte de cargas, daquelas que levavam produtos da roça para as grandes cidades. E os funcionários, eles usavam um uniforme de um tecido sintético daquela cor exata, fabricado em uma tecelagem específica que era famosa por esse tipo de fibra resistente. Na hora, a gente pensa, poxa, mas e daí? Podia ser qualquer um? Sim, podia. Mas a investigação continuou. Começaram a rastrear os funcionários que trabalhavam na rota que Elsa fazia em 1990. Não foi fácil, porque muitos já tinham se mudado, outros já tinham falecido. Mas a persistência, meu amigo, essa é uma ferramenta poderosa. Com o tempo, a lista foi diminuindo, e chegou-se a um nome. Um motorista que fazia a linha que passava exatamente na estrada rural de Elsa, e que tinha um histórico de comportamento um tanto questionável, digamos assim. Na época do desaparecimento, ele tinha sido interrogado, mas sem provas, sem uma pista concreta como aquele fio, ele foi liberado. A polícia, com o pouco que tinha, não conseguiu ir além. Mas agora, com a tecnologia de análise de fibras e com a lembrança daquele veterano, as coisas começavam a se encaixar. Entenderam? O fio na gola do casaco era a conexão física que faltava. Era o elo entre a professora e alguém que esteve muito perto dela na manhã do desaparecimento. E não era só isso. A análise mais aprofundada do fio, com as novas ferramentas forenses, conseguiu identificar, presa à fibra sintética, uma partícula de pólen que era rara na região, mas que era abundante num tipo específico de planta que crescia apenas numa área mais isolada da fazenda do motorista, um lugar que não era público, que não era de passagem comum. Eita! O que parecia um caso impossível, de repente, começou a fazer sentido. As histórias de desaparecidos muitas vezes se resolvem com a união da tecnologia e da memória das pessoas comuns. A família de Elsa, que por anos sofreu com a falta de respostas, viu a esperança renascer. A verdade, muitas vezes, é como um rio subterrâneo. A gente sabe que existe, mas precisa cavar muito para encontrar a nascente. E o fio, meu amigo, era a nascente desse rio. Mas a gente sabe que encontrar a pista é só o começo, né? O que acontece depois que a gente encontra essa pista? Será que ela leva a um final feliz
ou há mais mistérios, a história da professora Elsa, que começou com um desaparecimento misterioso e se transformou num dos casos reais de desaparecimento mais intrigantes da nossa região, finalmente começou a encontrar seu desfecho. Décadas depois, aquele fiozinho na gola do casaco, um detalhe tão ínfimo, provou ser o fio de Ariadne, a nos guiar pelo labirinto de anos de silêncio e especulação. A pista do fio, combinada com a partícula de pólen rara e a revisitação dos depoimentos antigos, criou uma teia de evidências que apontava diretamente para o motorista. Com novas tecnologias de análise comportamental e entrevistas mais aprofundadas, usando o que se aprendeu sobre o perfil de casos de pessoas desaparecidas, a polícia conseguiu montar o quebra-cabeça. Não era uma prova de sangue nas mãos, mas era uma prova de conexão, de presença, de um contato que não deveria ter acontecido. O motorista, confrontado com as evidências irrefutáveis, aquele fio que ele jamais imaginaria que seria tão crucial, e o pólen que indicava sua propriedade, acabou confessando. Elsa, por um motivo banal, talvez uma discussão no caminho, ou uma tentativa de assalto que deu errado, infelizmente, encontrou seu fim nas mãos dele. O corpo dela foi encontrado numa cova rasa, numa área remota da fazenda dele, exatamente onde aquele pólen era abundante. Eita, que justiça! Embora tardia, chega para quem acredita. O sumiço sem explicação de Elsa, que por mais de 20 anos foi um fardo para sua família e para a comunidade, finalmente teve uma resposta. Os casos não resolvidos, às vezes, só precisam de um novo olhar, de uma nova tecnologia e da persistência de quem não se cansa de buscar a verdade. A investigação desaparecimento, nesse caso, mostrou que a tecnologia pode ser uma aliada poderosa, mas a paixão e a teimosia de uma irmã e a memória de um investigador mais velho foram igualmente cruciais. A gente nunca deve subestimar a importância de um detalhe, um fio, um grão de pólen, uma lembrança. Tudo pode ser a peça que falta. Então, meu amigo, você ainda acha que sabe o que se passa na sua vizinhança? Nossa Senhora, às vezes o perigo mora do lado, e a pista está num detalhe que ninguém vê, num cantinho esquecido de uma gola de casaco. O caso da professora Elsa é um lembrete forte e claro de que a vida é cheia de mistérios, e que a gente precisa estar sempre alerta. Não é para viver com medo, não, mas para viver com sabedoria. Preste atenção nas pessoas, nos detalhes, e sempre, sempre com um pé atrás, quando se trata de pessoas desconhecidas, porque gente desaparecida tem história para contar, se a gente souber ouvir, se a gente souber procurar. A lição que fica é essa: não importa o tempo que passe, a verdade, quando bem buscada, sempre encontra um caminho para vir à tona. E é a persistência, aliada à tecnologia e a um olhar atento aos pequenos sinais, que faz toda a diferença em casos de desaparecimento misterioso. Agora que você aprendeu como um fiozinho pode desvendar um mistério de décadas, eu quero saber de você. Qual o detalhe mais inusitado que você já ouviu falar que resolveu um caso? Deixa aí nos comentários. Vamos interagir. E não se esqueça, agora que você aprendeu isso, assista ao próximo vídeo onde eu explico como a digital de um sapato resolveu um dos casos mais antigos de pessoas desaparecidas e o que isso pode ensinar a gente sobre como se proteger. Te espero lá, viu? Não perde.